Então, agradeço aí o convite do irmão Roberto, né? Ele me deu a difícil missão de falar para vocês aqui como o último da vigília. Sei que assim como eu, os outros irmãos estão talvez um pouco cansados aí do dia, né? Atividades no sábado pela manhã, e certamente as palestras, testemunhos muito instrutivos tiveram aqui antes. Eu não acompanhei ela por completo, mas eu vi vários, parei em vários momentos e vi. Estou acompanhando mais ou menos há uma hora, né? Então peguei um pedaço da última palestra, vi o testemunho que foi colocado, e graças a Deus uma bênção, certo? E vamos aproveitar aqui esses momentos que nós temos, né? Vamos fazer um breve estudo a respeito da oração. Eu quero explorar com os irmãos alguns versos bíblicos, mas também alguns textos de Ellen G. White, como também foi feito por outros palestrantes aqui nessa noite. A minha intenção não é que seja um estudo exaustivo, completo, afinal de contas, a brevidade nos exige que sejamos mais diretos a respeito do assunto. Mas eu quero abordar com os irmãos os principais aspectos da oração, os requisitos para que a oração seja atendida, como o Senhor nos solicita que façamos a oração a Ele, em nome de quem orar, a quem orar, como orar, se há uma postura correta na oração. Quero abordar alguns desses aspectos nessa noite com vocês, certo? Vamos passar também, em um momento ou outro, por alguns textos que alguns irmãos já passaram, mas explorando talvez alguns aspectos que não foram mencionados. Então, primeiramente, é necessário entender o conceito adequado de oração. O que é a oração de fato? Ellen G. White define em Caminho a Cristo o seguinte, como vocês podem ler na tela. A oração é o abrir do coração a Deus como a um amigo. Não que seja necessário a fim de tornar conhecido a Deus o que somos, mas sim para nos habilitar a recebê-lo. A oração não faz Deus baixar a nós, mas eleva-nos a Ele. O conceito adequado de oração envolve a sinceridade no diálogo com Deus. Por isso ela diz que é como abrir o coração a Deus, a semelhança do que fazemos a um amigo. E nesse caso há uma diferença, pois quando abrimos o coração a um amigo, ele desconhece as situações pelas quais passamos. Um amigo pode ter, no máximo, algumas informações a respeito, observar nossa situação, mas é bem diferente de Deus, pois uma vez que o Senhor é onisciente, Ele penetra até as profundezas da nossa alma e sabe aquilo que nós vamos pensar antes mesmo que o pensamento venha à mente, como diz lá no Salmo 139. Por esse motivo, o objetivo da oração não é informar Deus de alguma coisa, mas sim nos manter em unidade com Ele, ou seja, nos elevar até Ele. Por esse motivo, irmãos, nós precisamos compreender corretamente que a oração não pode ser apenas um conjunto de palavras memorizadas e repetidas. Eu coloquei aí embaixo, né? Qual seria a distinção entre uma oração e uma reza? Pois é muito comum no nosso contexto cristão no Brasil as pessoas falarem em reza, especialmente aqueles que vêm da tradição católica. Observe, a reza ela não tem nada de errada em si mesma, no seu conteúdo. Você pode conversar com um amigo ou alguém católico, essa pessoa vai dizer, por exemplo, que a oração do Pai Nosso se constitui numa reza, uma vez que é um conjunto de palavras em que se repete, em que aquilo é memorizado e feito. O conteúdo dessas orações ou dessas rezas não tem nada de errado em si mesmo. Por exemplo, a oração do Pai Nosso foi ensinada pelo Senhor. A questão é o modo como isso é feito. A Bíblia não restringe o nosso contato com Deus a meras palavras formais e repetidas. Antes, o Senhor ele nos dá acesso a Ele, de modo que podemos literalmente dialogar com o Senhor, ter um contato e uma conversa aberta com Ele. Quando nós conversamos com um amigo, nós não simplesmente repetimos palavras. Nós, de fato, colocamos o que está em nossa mente, comunicamos nossas ideias para Ele, nossos planos, nossas frustrações, nossos objetivos, e tudo isso tem que ser feito com o Senhor, e de modo mais sincero ainda, uma vez que Deus conhece até mesmo a verdade das palavras que falamos. Então, já de início, entendam que a ideia adequada não é a de um cristão repetir rezas ad infinitum, como se faz na tradição católica romana, mas de fato, expressar em palavras a sua oração para com o Senhor, como uma conversa real com um amigo. Nós encontramos essa instrução de modo mais direto em Mateus capítulo 6.
Pois lá o Senhor nos ensina algo sobre como orar. Ele diz assim: e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, os pagãos da época, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe peçais. O capítulo 6 de Mateus é muito importante para nós, irmãos, porque ele ensina o ponto de vista oficial de Jesus a respeito da oração. Antes que o Senhor ensine a oração do Pai Nosso nesse capítulo, ele vai mostrar aos seus discípulos dois ideais errados de oração. O primeiro é o dos fariseus, que eu não coloquei aqui, mas nós vamos passar tempo nele daqui a pouco. E o segundo é o dos pagãos, dos não-judeus, ou gentios na época. Os gentios oravam repetindo palavras como numa espécie de mantra, à semelhança do que acontece hoje nas religiões pagãs. E já acontecia na época. Observe, Jesus ele não proibia, irmãos, a repetição de um pedido em orações distintas. O próprio mestre fez isso durante sua vida. Você deve se lembrar que ali no Getsemane, Jesus ora as mesmas palavras, o mesmo pedido ao seu Deus e Pai, por pelo menos 3 vezes, conforme registrado nos evangelhos. E aquilo não se constitui um pecado, uma vez que o nosso Senhor não pecou. O que ocorre então? Será que seria proibido repetir o pedido? Obviamente não. A questão é se aquilo está sendo expresso de modo mecânico, à semelhança de um mantra decorado, no qual o indivíduo nem pensa, nem racionaliza as palavras que estão sendo verbalizadas, que estão sendo faladas com o Senhor. E talvez você pense ao escutar isso que eu estou dizendo, né? Ah, irmão, mas com relação a isso aí eu estou muito tranquilo, porque eu não costumo fazer isso mesmo, eu não tenho nenhum mantra que eu repito. Mas pare e analise um pouco as suas orações para com o Senhor. Será que suas orações não têm sido um tanto repetitivas, no sentido de que você ora a Deus e diz: querido Deus, amado Pai, quero te agradecer pela semana e pelas bênçãos que o Senhor tem derramado, em nome de Jesus e amém. Essa oração, analise você mesmo, ou si mesmo em sua própria mente. Ela foi uma mera repetição mecânica de palavras que você já usa há muito tempo com o Senhor? Ela foi a repetição de palavras que você ouviu na igreja e assim aprendeu a orar? Observe, não haverá nenhum problema se você usa essas palavras de modo sincero, num diálogo real com o Senhor. Mas haverá um grande problema aí, se você simplesmente repete essas palavras a fim de, vamos dizer assim, bater um ponto, a fim de simplesmente cumprir uma cartela, uma tabela com o Senhor. Deus, como alguém que é uma pessoa, alguém que é um indivíduo vivo, e não simplesmente uma força ou energia, ele pede de nós um contato real. Esse contato real, irmãos, não precisa também, partindo para o outro extremo, né, ser uma série de palavras 100% espontâneas, completamente, como nós falamos, uma oração extemporânea, né, que sai da mente do nada, com palavras completamente inventadas. Você pode e deve tomar pontos de referência. Foi por isso que Jesus ensinou a oração do Pai Nosso. Para que você pegue os elementos essenciais daquela oração e inclua nos seus próprios pedidos, nos seus próprios agradecimentos. Além disso, como eu coloquei aí em tela, nós podemos tomar os salmos da palavra de Deus como exemplos de oração. Orações de alegria, orações onde nós lamentamos diante do Senhor algo triste que nos aconteceu, orações onde nós expressamos até mesmo às vezes nossa indignação, nossa ira com algo que está acontecendo no mundo, algo que ocorreu em nossa vida, orações onde nós colocamos diante de Deus nosso sincero agradecimento. Podemos usar as palavras dos autores bíblicos para veicular diante de Deus aquilo que queremos dizer. Desde que, é claro, essas palavras de fato expressem aquilo que nós queremos dizer. E não, como falei, uma repetição mecânica. Então podemos fazer tudo isso com as palavras que as Escrituras nos dão, que o Pai Nosso nos dá, que os Salmos nos dão, além de outras orações que estão espalhadas ao longo da palavra de Deus. Nós também entendemos, irmãos, que o conceito correto de uma oração envolve essas palavras de Ellen G. White. Esse texto foi lido na palestra anterior e eu queria dar atenção a algo específico nele. Veja o que é dito aqui. A oração é a respiração da alma. É o segredo do poder espiritual. Nenhum outro meio de graça a pode substituir.
e a saúde da alma ser conservada. A oração põe a alma em imediato contato com a fonte da vida e fortalece os nervos e músculos da vida religiosa. Negligenciai o exercício da oração, ou a ela vos dediqueis de quando em quando, com intermitências, segundo vos pareça conveniente, e perdereis vossa firmeza em Deus. Observe o que Ellen G. White aponta aqui como sendo um grande problema na prática da oração. Se a oração é a respiração da alma, ela deve ser feita como rotina, tal qual a respiração é nossa rotina a todo tempo. Nós não podemos praticar a oração com intermitências, ou seja, oramos dia sim, dia não. Oramos semana sim, semana não. Oramos quando nos aparece um problema, mas quando tudo vai bem, não oramos. Ou o contrário, quando as coisas estão bem, nos sentimos propícios a manter o contato com o Senhor, a agradecê-lo, mas quando os problemas vêm, nós negligenciamos a oração, por achar que Deus esqueceu de nós, ou algo do tipo. Dedicar-se à oração com intermitências é a receita certa para perder a firmeza com o Senhor. E como queremos, na verdade, o contrário disso, conquistar, é necessário manter a disciplina na oração. A oração é reconhecida há muito tempo dentro da fé cristã, não apenas na fé adventista, mas da fé cristã em geral, como uma das disciplinas espirituais que o Senhor instituiu para a saúde do seu povo. Nós lemos a sua palavra, nós ouvimos a palavra em pregações, nós mantemos contato com Deus de várias formas, mas a oração é um meio indispensável. Nós encontramos um exemplo disso na pessoa de nosso Mestre, o Senhor Jesus. O texto bíblico nos fala o seguinte em Marcos 1,35. Tendo-se levantado à alta madrugada, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Mateus 14 diz algo parecido, pois despedidas as multidões, Jesus subiu ao monte a fim de orar, observe como? Sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Não é à toa, irmãos, que os autores bíblicos enfatizam a necessidade da oração individual, da oração sem obstáculos, aquela oração que é feita no secreto, sozinho. A oração que é comunitária, feita na igreja, embora seja parte da vida do cristão, não lhe alimentará espiritualmente. Não servirá como base para a respiração da alma, como foi dito no texto anterior. Apenas aquele tipo de oração onde o indivíduo se dedica pessoalmente a Deus, uma vez que a relação com Deus é pessoal, é apenas essa forma de oração que pode edificar você, ou que pelo menos edificará naquilo que é necessário. Pois a oração que é feita em conjunto, na igreja, no pequeno grupo, com a família, ela atinge certos objetivos. Mas não são os momentos apropriados para nós derramarmos a alma diante do Senhor. Acredito que, se você parar e refletir 5 minutos nisso, você vai perceber. Eu não posso, na oração na igreja, revelar todos os meus problemas, meus pecados, minhas tentações. Eu não posso, numa oração na igreja, contar diante de todo o povo de Deus quais são os meus planos, quais são as minhas ideias. Imagine se todas as pessoas na igreja quisessem fazer isso. Não haveria tempo suficiente em nenhum culto do mundo para que houvesse uma oração contendo as necessidades de todas as pessoas. Portanto, cada indivíduo precisa ter seu contato particular com Deus. E Jesus, mesmo sendo Deus, ao habitar em um corpo humano, ao tornar-se ser humano, fez da oração a necessidade e um privilégio. Ellen G. White diz isso em outra passagem. Jesus fazia da oração uma necessidade, porque de fato era para ele, mas também um privilégio. Jesus não fez uso dos seus poderes divinos. Ele tinha ao seu alcance os mesmos poderes para vencer o pecado, vencer o mundo e o diabo, que nós possuímos, que Deus deixa à nossa disposição, sendo um deles a oração. Portanto, esses textos aqui nos mostram a necessidade de estar só. Por que só? Porque aqui você terá menos interrupções. Não haverá o barulho das pessoas a lhe interromper. Não haverá o barulho das atividades diárias lhe chamando a atenção. Não haverá, nesses momentos aqui, nada que lhe atrapalhe em seu contato com o Senhor. E agora eu pergunto para os irmãos, para que você reflita, é possível fazer isso sem ter uma rotina planejada de oração? É possível dedicar-se a esse tipo de ideal aqui, sem que haja uma espécie de horário reservado para Deus na sua rotina?
logo você vai perceber que não. Nós reservamos horário para o nosso sono, reservamos horário para a nossa alimentação, para o nosso trabalho. Igualmente importante, irmãos, reservar o horário para a oração. Vamos comentar um pouco mais disso daqui a pouco. Lucas 5,16 repete basicamente o que nós acabamos de ver. Que Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e orava. O mestre, apesar de gostar muito de estar entre os seus irmãos, entre seres humanos, orando, pregando, ele também gostava de estar sozinho em contato com seu Pai. E assim devemos também repetir esse comportamento. Em outras passagens, nós encontramos outros detalhes a respeito da oração. Veja comigo Efésios 6,18, que está na tela, por exemplo. Paulo diz que os irmãos em Éfeso deveriam orar como? Ele fala, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. O que seria orar no Espírito? Vamos conversar sobre isso. Orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Seja lá o que for orar no Espírito, que nós veremos daqui a pouco, é necessário fazer isso com perseverança, segundo o texto, e também orando por outras pessoas, por todos os santos, como se diz aqui. Em Tessalonicenses, o apóstolo reafirma, é necessário orar sem cessar. Ao que indica isso, orar sem cessar? Significa que o meu dia precisa ser composto de 24 horas de oração contínua? É claro que seria impossível, irmãos. Mas ele é elucidado pelo que consta abaixo, no texto do grande conflito. Veja o último texto dessa tela. Ele diz assim, ó. Ninguém sem oração se encontra livre de perigo durante um dia ou uma hora que seja. Especialmente devemos rogar ao Senhor sabedoria para compreender sua palavra. Ali estão reveladas as armadilhas do tentador e os meios pelos quais se pode a ele resistir com êxito. É necessário orar sem cessar, de acordo com a instrução de Paulo, e que é explicado por Ellen G. White, para manter-se a salvo da tentação, para manter-se a salvo das armadilhas de Satanás. Ao longo do dia, não apenas em um horário específico, é importante ter uma rotina de oração. Quantas vezes ao dia devemos orar mais apropriadamente? Eu coloquei alguns textos aqui a respeito disso. Mas adianto para os irmãos, que mais especificamente, Ellen G. White menciona, e a Bíblia dá margem a entender também, que pelo menos 3 vezes ao dia nós devemos erguer nossas preces ao Senhor. Mas eu quero fundamentar isso com calma, então vou esperar esses textos chegarem. A quem devemos orar? Como deve funcionar o esquema da nossa oração? Jesus explica isso no Evangelho de Mateus e também em João. Lá em Mateus ele explica assim, ó. Portanto vos orareis assim. Aí observe quem é o vocativo aqui, Pai nosso que estás nos céus. Deus, o Pai, é o indivíduo a quem nós dirigimos primariamente a nossa oração. Uma vez que Deus, o Pai, é retratado nas Escrituras como o cabeça da divindade, o cabeça de Cristo, e Cristo, por sua vez, juntamente com o Pai, aquele que envia o Espírito Santo, é ao Pai, primeiramente, a quem erguemos nossas preces. Em João capítulo 15, o Senhor também diz mais um. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi, a vós outros, e vos designei, para que vades e deis fruto, e vosso fruto permaneça. Com que objetivo? Veja a continuação do texto. A fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Portanto, Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, também nosso Pai, deve ser o alvo final, o objetivo de nossa oração, aquele que recebe. Mas, onde Jesus entra no esquema da oração? Jesus é o indivíduo em nome de quem nós oramos. Em João 16 o Senhor fala, naquele dia nada me perguntareis, em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao meu Pai, Ele vos-la concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Aqui é necessário que você entenda também os conceitos de orar em nome de Jesus. Orar em nome de Jesus, irmãos, não tem a ver com repetir uma fórmula no final da oração, certo? Me lembro de certa vez, na igreja local, ter feito uma oração e não ter mencionado no final a expressão em nome de Jesus.
Depois uma irmã, era uma adolescente, né? Ela me abordou e perguntou: irmão, será que sua oração realmente Deus vai receber? Porque você não disse em nome de Jesus no final. E eu expliquei para a irmã: olha, irmã, orar em nome de Jesus não significa dizer essa fórmula no final. Significa que oramos a Jesus como nosso mediador. Se Jesus é referido em nossa oração, se ele é o indivíduo por meio de quem nós oramos, então nós estamos fazendo uma oração através de Jesus. Se nós reconhecemos que fomos redimidos por Cristo, que fomos perdoados por Ele, que Jesus é o nosso representante, então é através dele que nós estamos orando. Em nome de é uma expressão bíblica para representação. Dito de outro modo, né? Orar em nome de Jesus significa orar tendo Cristo como o representante, o mediador lá no santuário celestial, que vai apresentar nossa petição a Deus o Pai. Então, mencionar especificamente em nome de Jesus, né, é uma tradição que nós desenvolvemos para poder expressar melhor o significado bíblico disso. Mas não é uma fórmula, um mantra, que se não for colocado na oração, então Deus não receberá a oração. Não é assim que funciona, certo? Existe mais a respeito do que significa orar em nome de Jesus. Pois se colocamos a Cristo como nosso representante, é necessário que nós também o representemos. E, portanto, a nossa oração deve estar em consonância com o desejo do Mestre. Em outras palavras, não basta pedir qualquer coisa, acrescentar a expressão em nome de Jesus e achar que Deus vai atender. Pois, desse modo, nós não representamos adequadamente a Cristo e nem somos adequadamente representados por Ele diante do Pai. Ellen G. White diz o seguinte em Signs of the Times, 1903. Devemos orar em nome de Cristo, nosso mediador. Nossas petições só terão valor se forem feitas em seu nome. Aí você vai perguntar, né? Tá vendo, irmão? Ela está falando sobre orar em nome de Jesus. Pois é exatamente isso. Precisamos ter Cristo como nosso mediador. Nunca, irmãos, jamais devemos nos achegar a Deus em oração, achando que o Senhor receberá os nossos pedidos por causa do nosso próprio mérito. Jamais devemos nos aproximar em oração do Senhor dizendo: Deus, o Senhor sabe como eu sou bom, o Senhor sabe como eu tenho obedecido, como eu tenho sido fiel, portanto aceite a minha oração. Eu peço com base nas coisas que eu fiz para ti, que o Senhor ouça os meus pedidos. Esse tipo de oração será rejeitado por Deus, pois ele não é feito em nome do mediador, mas em nome de si mesmo. O indivíduo está colocando a si mesmo como o penhor da oração, quando na verdade era o sangue de Cristo que deveria ser. Ela continua aqui nesse texto e diz assim: ó, ele lançou uma ponte através do abismo, feito pelo pecado. Por seu sacrifício expiador, uniu ele a si e ao Pai aqueles que nele creem. Seu nome é o único debaixo do céu no qual podemos ser salvos. Ou seja, é apenas com base no que Cristo oferece e não no que nós oferecemos que é capaz de a nossa oração ter alcance e valor diante de Deus. Peço desculpa aos irmãos se vocês estiverem percebendo que os slides eles estão mudando um tanto aleatoriamente. Meu teclado está com problema e ele fica passando as teclas mesmo sem eu pressionar. Então, aqui e ali vocês vão ver as telas mudando contra a minha vontade. Aqui eu coloquei uma espécie de esquematização que nos ajuda a compreender a sequência ou a hierarquia na oração. Deus, o Pai, o cabeça da divindade, é aquele a quem nós dirigimos a oração. Jesus, o Filho de Deus, é o mediador entre Deus e os homens. Sendo igual ao Pai, mas também sendo igual aos homens, ele pode ser a ponte que apresenta os nossos pedidos a Deus. E não podemos negligenciar também a atuação do Espírito Santo, pois é ele quem extrai de nós a oração. Lembra que o apóstolo Paulo disse que devemos orar no Espírito? Tem a ver basicamente com isso. Entender que é o Espírito Santo quem toca as cordas do nosso coração, a fim de extrair o louvor, a fim de extrair de nós o desejo, a sinceridade, os pedidos na oração. Essa é uma obra operada em nós pela terceira pessoa da divindade, o Espírito de Cristo. Agora, com base nisso que eu acabei de dizer, eu queria que você prestasse atenção nesse texto de Romanos 8. O texto diz assim: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis.
E aquele que sonda os corações, que é Deus o Pai, né? Aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Nessa passagem, o apóstolo diz que o Espírito tem a capacidade de interceder por nós, mas de modo incompreensível, pois são com gemidos inexprimíveis. Deus consegue entendê-lo, pois Deus conhece a mente do Espírito, segundo o apóstolo diz. E o Espírito intercede de acordo com a vontade do Pai. E aqui algumas pessoas levantam o que da questão, né? Mas, irmão, não é Jesus quem intercede por nós diante do Pai? Porque o texto bíblico diz aí que o Espírito intercede. Opa, atenção nesse detalhe. A Bíblia nunca diz que Jesus é o único que intercede por nós. Eu, por exemplo, posso interceder por você, concorda? Sempre que eu apresento você nos meus pedidos de oração, sempre que você apresenta uma pessoa querida em pedidos de oração, você está intercedendo por aquela pessoa. Paulo diz que devemos interceder por todos os santos. E o Espírito é parte dessa obra de intercessão. O que a Bíblia diz que apenas Jesus faz é ser o único mediador, mas não o único intercessor. Cristo é o único que faz a ponte entre Deus e os homens. Mas apresentar pedidos ao Pai a favor de outras pessoas, nós podemos fazer, Cristo pode fazer, e o Espírito pode fazer. Só que aqui acontece uma dinâmica interessante. O Espírito Santo, ele intercede de um modo diferente daquele que Cristo intercede. Veja como Ellen G. White explica esse conceito. Ela diz assim, em Review and Herald, 1895. Orai frequentemente a vosso Pai Celestial. Quanto mais vezes vos empenhais em oração, tanto mais será atraída a vossa alma em sagrada proximidade de Deus. O Espírito Santo fará intercessão pelo suplicante sincero, com gemidos inexprimíveis, e o coração será abrandado e sensibilizado pelo amor de Deus. Percebe como o Espírito Santo atua? Ele atua abrandando e sensibilizando o coração do suplicante. Enquanto Cristo atua diretamente à direita do Pai, o Espírito atua aqui na terra, com aquele que ora. Jesus atua com aquele que recebe a oração. Ela diz mais, as nuvens e as sombras que Satanás lança em torno da vida serão espancadas pelos brilhantes raios do sol da justiça, e as recâmaras da mente e do coração serão iluminadas pela luz do céu. Ela também fala o seguinte, precisamos não só pedir em nome de Cristo, mas também pela inspiração do Espírito Santo. E isto é o que significa o dito de que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Tais orações Deus se deleita em atender. O que quer dizer isso? Meu irmão e minha irmã, quando você for orar, não apenas mencione Jesus em sua oração como base para o que você está pedindo a Deus. Não apenas apresente seus pedidos ao Pai dizendo, Senhor, aceite minha oração, porque eu tenho um mediador poderoso à tua direita. Porque eu tenho alguém que morreu por mim e apresenta diante do Pai as suas mãos com as marcas onde o meu nome foi gravado ali. Não apenas apresente Cristo como seu mediador, mas ore para que naquele momento em que você ora, o Espírito Santo molde sua vontade de acordo com a vontade de Deus. Ore para que o Senhor, durante a oração, lhe transforme. Muitas vezes, irmãos, eu já tive a experiência de, enquanto orava, querer pedir uma coisa, mas pedir outra. Ali, no momento da oração, o meu desejo era pedir X, mas eu sabia que aquilo não era a vontade de Deus. O que é que eu fazia então? Eu sei que aquilo era ação do Espírito Santo, me fazendo pedir Y, me fazendo pedir outra coisa, que não era a que eu desejava na hora, mas é que eu sabia que estava de acordo com a vontade de Deus. Em outras palavras, o Espírito naquele momento, eu sei, estava intercedendo junto ao meu coração, para moldar minha vontade de acordo com a vontade de Deus. E se você ora ao Senhor, você perceberá que isso acontece também em sua vida. Portanto, é necessário não apenas apresentar a oração em nome de Jesus, mas rogar pela atuação do Espírito. Esse texto aqui é o mais impactante para mim. Em Mensagens Escolhidas, volume 1, ela fala: Cristo, nosso mediador, e o Espírito Santo estão constantemente intercedendo. Olha o plural. Estão, né? São duas pessoas diferentes. Não é só uma pessoa que não, viu, irmãos? É Cristo e outra pessoa, o Espírito Santo. Eles estão
constantemente intercedendo em favor do homem. Mas o Espírito não pleiteia por nós como faz Cristo. Opa, então tem uma diferença. Qual a diferença? Cristo apresenta seu sangue derramado desde a fundação do mundo. Mas o Espírito opera em nosso coração, extraindo dele orações de penitência, louvor e ações de graça. A gratidão que emana dos nossos lábios é resultado de tocar o Espírito, as cordas da alma, em santas memórias, despertando a música do coração. Portanto, irmãos, uma vez que vocês compreendem todo esse cenário aqui, que está acontecendo ali, né? Uma vez que nós entendemos, vamos usar aqui o termo, né? A mecânica da oração, que está acontecendo ali quando nós oramos, quando o Pai está em atuação, quando Jesus está em atuação e o Espírito também, é necessário colocar isso aqui em prática na nossa vida, certo? Não vai servir de nada você entender toda a mecânica da oração, mas não implementar aquilo no seu viver diário. Tá? Então, entenda que o objetivo aqui não é só fazer um estudo sobre a oração, mas é que isso fique gravado na sua alma também. Que tipo de linguagem devemos usar na oração? Ellen White diz assim: para santificarmos o nome do Senhor, é necessário que as palavras em que falamos do Ser Supremo sejam pronunciadas com reverência. Santo e tremendo é o seu nome. Não devemos nunca, de qualquer modo, tratar com leviandade os títulos ou nomes da divindade. Ao orar, penetramos na sala de audiência do Altíssimo e devemos ir à sua presença, possuídos de santa reverência. Os anjos velam o rosto em sua presença. O que ela quer dizer com essa passagem? Ela explica em outros textos o seguinte, irmãos. Há duas coisas que não podem ser feitas na nossa linguagem no trato com o Senhor. A primeira, linguagem excessivamente pobre. Nós não podemos tratar a Deus como alguém de um nível igual ao nosso. Eu lembro de ter acompanhado aí na internet um movimento, em grande parte feito por jovens de outras denominações, de tratar Deus como mano, tu, ou você, num sentido bem informal, né? Claro que usar a palavra tu não é errado em si mesmo, né? A Bíblia faz isso, mas eu digo num sentido tão informal que isso vinha acompanhado de vários outros títulos da linguagem corriqueira com que se trata um colega. E apesar de Deus ser nosso amigo, ele não é o nosso camarada. Apesar de Deus se achegar a nós em oração e nós a ele, precisamos entender que ele ainda é o nosso Pai e que está nos céus, acima de nós, e não ao nosso nível, como um semelhante. Então, não devemos tratar a Deus como um qualquer em nossa oração. Ao mesmo tempo, devemos evitar o risco do oposto extremo, que é tratar o Senhor com títulos tão excessivamente exaltados, com linguagem tão floreada, que aquilo soa a semelhança de bajulação. Irmãos, Deus sabe o que Ele é. Você não precisa informar o Senhor que Ele é o exaltado, o soberano, o onipotente, o onisciente, o onipresente, o acima de todos, aquele a quem não há nenhum igual, o Criador de todas as coisas. Deus sabe que Ele é tudo isso. Ao abordar o Senhor em oração, a Bíblia nos instrui a chamá-lo de Pai. Irmão, então eu não posso invocar esses outros títulos para Deus? Obviamente você pode e deve, mas tenha cuidado para não fazer disso uma oração que mais parece uma bajulação. Chame sim o Senhor, ora de Criador, ora de Redentor, ora de Soberano, uma outra hora de Onisciente, de Onipotente, mas não amontoe esses títulos como se você estivesse entrando numa sala presidencial e fosse ler uma carta para o presidente do país e amontoasse ali títulos excessivos a fim de bajular a pessoa. Esse tipo de linguagem na oração não agrada ao Senhor. Ela diz mais: alguns consideram ser sinal de humildade ou de intimidade, né? Eu acrescentei aqui, entre colchetes, orar a Deus de maneira comum, como se estivessem falando com um ser humano. Eles profanam o seu nome misturando desnecessária e irreverentemente em suas orações as palavras Deus Todo-Poderoso. Tremendas e sagradas, que nunca deveriam passar pelos lábios, senão em um tom submisso e com um sentimento de respeito. Observe essas pessoas aqui em Ellen G. White está promovendo aqui uma crítica construtiva. Apesar de elas usarem o título correto, Deus Todo-Poderoso, elas faziam de modo tão leviano
que pareciam que estavam falando com o ser humano. E isso é reprovável. Em Obreiros Evangélicos, ela afirma: a linguagem floreada é inadequada à oração, seja a petição feita no púlpito, no círculo da família, ou, olha só, em particular. Especialmente o que ora em público deve servir-se de linguagem simples, para que os outros possam entender o que diz e o disse a petição. Nada de usar aquelas palavras complexas que você aprendeu no dicionário e que você sabe o significado, mas talvez outros irmãos não saibam. Nada de florear demais a linguagem na oração, acrescentando termos que a congregação não vai conseguir entender, ou que a sua família, no altar da família, não vai conseguir entender no momento da oração, ou o seu pequeno grupo. Linguagem simples é a regra para não tropeçar nesse sentido. Quais são as partes de uma oração? Em Filipenses 4,6 nós encontramos o seguinte: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus. Aí o apóstolo cita as petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. Há pelo menos alguns elementos aqui mencionados por Paulo e outros que estão em outros textos bíblicos que definem para nós as partes de uma oração. No caso, a pessoa a quem se dirige, o vocativo, Pai Nosso. Então nós exaltamos a Deus, louvamos o seu nome e também agradecemos e, essencialmente falando, devemos também fazer pedidos a Deus. Irmãos, os pedidos numa oração são parte essencial dela. A Bíblia nos diz que pedir a Deus é tanto um privilégio como uma obrigação. Nós vamos encontrar ordens para que nós peçamos coisas. Então não acho que ao pedir coisas a Deus você está sendo desumilde ou coisa do tipo. Devemos pedir. Né? Claro, nos limites daquilo que Deus pede para nós. Tá? Mas devemos pedir ao Senhor. Não devemos nos eximir de fazer pedidos a Deus achando que isso vai estar sendo desumilde ou exaltado demais da nossa parte. Tá? Estou passando algumas partes um pouco rápido aqui, para que a gente possa aproveitar um pedaço aqui do final, que é onde eu quero chegar. Quais são as condições para ser atendido? Só essa parte aqui, irmãos, daria uma outra palestra inteira. Então, eu vou me contentar aqui em comentar brevemente as 6 condições que foram listadas aqui. Mas entenda desde já que há muito mais a ser dito sobre essas coisas, certo? Aqui eu estou falando apenas a título de resumo. Primeira condição: deve haver necessidade. Ellen G. White diz que existem certas condições nas quais Deus nos vai atender. Eu vou deixar esse texto aqui alguns segundos na tela para que depois você possa voltar nessa palestra e ler esses textos. Talvez que não vamos ter tempo de lermos por completo. Mas é necessário que haja um motivo explícito e claro para que sua oração seja atendida. O Senhor não atenderá orações, irmãos, que sejam simplesmente para desejos particulares, mas que não tenham a ver com coisas necessárias. Isso precisa ser colocado em mente. Segundo ponto, a Bíblia nos diz explicitamente: é necessário que haja fé, confiança. Tiago nos afirma isso, o Senhor Jesus afirma isso nos Evangelhos. Ele diz: peçam, crendo que receberam, e o Pai dará. Peça já crendo que recebeu. O Senhor pode nos indicar o caminho no qual devemos orar, aquilo que devemos pedir, e se pedimos de acordo com a vontade de Deus, devemos pedir já crendo que o Senhor atenderá a nossa oração. Evidentemente, nos submetendo também aos mistérios da providência de Deus, certo? Pois nem sempre aquilo que nós entendemos ser o melhor é o que Deus entende ser o melhor. Terceira condição: é necessário que haja perseverança. Em Lucas 18, Jesus conta uma parábola sobre o dever de orar e nunca esmorecer. E lá em Lucas capítulo 11 ele também conta. Essas duas parábolas são a parábola do juiz iníquo e a parábola do amigo importuno. Eu vi que essas duas parábolas foram mencionadas aqui ao longo da tarde. Então eu não vou repetir o conteúdo dessas palavras para os irmãos. Mas se você já ouviu a respeito delas, você sabe que tem a ver com perseverar, sobre não esmorecer. Em outras palavras, irmãos, devemos pedir não apenas uma vez, mas pedir 2, pedir 3, continuar insistindo com Deus em oração. É necessário lutar com Deus em oração. Essa é uma expressão que Ellen White usa muitas vezes em seus escritos. Se não batalhamos com Deus em oração, se não fazemos como Jacó, que se tornou Israel,
ao batalhar com o Senhor, então dificilmente obteremos algo da parte de Deus. Óbvio que Deus é gracioso, mas o batalhar em oração com o Senhor transforma a nossa vontade, não a dele. Transforma o nosso terreno, o campo de nosso coração, e não o das mãos do Senhor. Pois as bênçãos muitas vezes já estão lá, aguardando apenas que nós peçamos para que sejam atendidas. Ou pular esse texto aqui. Essa é uma condição muito importante. Não podemos ter pecados acariciados em nossa vida. O Salmo 66 fala: se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido à voz da oração. Nota a condição que o salmista coloca. Se ele estivesse em pecado aberto, o Senhor não poderia tê-lo ouvido. Provérbios 28 diz que o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Quando o indivíduo se encontra em transgressão explícita e aberta da lei de Deus, sem arrependimento, até mesmo sua oração se torna abominável. Apenas mediante arrependimento e se achegar a Deus em contrição é que o indivíduo pode voltar a ter as orações aceitas pelo Senhor. Além disso, Provérbios 15 diz que o Senhor está longe dos perversos, mas atende à oração do justo. E aí vem uma pergunta, né? Então não devo orar se eu cair em um pecado? Irmãos, é justamente aí em que nós devemos orar de fato. Se você pecou, não se acanhe pelo pensamento de que o Senhor lhe rejeitará, pois isso não é verdade. Na verdade, a ideia de que se você caiu em pecado, então você não deve orar, é um pensamento que Satanás tenta implantar na vida do crente, para que assim ele jamais obtenha perdão. Se o único meio de obter perdão é indo ao Senhor diretamente, em confissão de pecado e em oração, caso o indivíduo peque e não ore em seguida, não vá em busca do Senhor em arrependimento, então as suas chances de obter perdão são simplesmente aniquiladas, se tornam zero. Logo, se nós pecamos, esse é exatamente que devemos sim ir em oração ao Senhor, certo? Mas não devemos achar que os nossos pedidos, os demais pedidos, serão atendidos se nós nos encontramos em pecado deliberado. Daí é necessária a condição de obediência, que tem a ver com essa que eu acabei de mencionar. Em 1 João capítulo 3 ela diz, a palavra de Deus: e aquilo que pedimos, dele receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Guardar os mandamentos está diretamente ligado a bênçãos que fluem da aliança com Deus. Isso tanto na antiga como na nova aliança. E por último, a concordância com Deus. Eu lembro que Jesus fala lá nos Evangelhos o seguinte, em João capítulo 14, 16, em um daqueles versos, o Senhor diz: peçam e tudo que vocês pedirem ao Pai, Ele concederá. E eu ficava lendo essa passagem antigamente, eu pensava, mas como assim tudo? Quer dizer que se eu pedir qualquer coisa, Deus vai atender? Aí, na sua epístola, João explica o que Jesus quis dizer. Ele diz aqui, em 1 João 5,14: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então deve ser de acordo com a vontade de Deus. Colocar a nossa mente e o nosso desejo em submissão à vontade do Senhor e não ao nosso próprio querer. Por fim, irmãos, eu adiantei um pouco essa parte anterior para ganharmos tempo nessa última. Espero que vocês ainda estejam aí ativos, acordados. Pois eu gostaria de tratar com os irmãos sobre quando e como orar. Tanto as Escrituras como os textos de Ellen G. White nos falam a respeito de uma posição adequada na oração. Uma posição, obviamente, que não é exclusiva, não é a única em que podemos erguer uma oração ao Senhor, mas certamente é aquela posição que assume o protagonismo. E juntamente com ela, a habitualidade da prática da oração. Quero que você veja aqui algumas passagens comigo. Em primeiro lugar, lá em Conselho sobre Saúde, observe o que ela diz. O caminho para o trono de Deus está sempre franqueado. Não podeis estar sempre como? Veja só, de joelhos em oração. Ela vai pontuar muito sobre isso daqui a pouco.
Aqui ela está fazendo uma ressalva. Nem sempre podemos estar de joelhos, mas, olha a expressão que eu grifei, vossas silenciosas preces podem ascender constantemente a Deus, pedindo força e direção. Quando tentados, pois, o sereis, podeis refugiados no esconderijo do Altíssimo. Seus braços eternos estarão por baixo de vós. Você percebe que ela diz aqui que nós podemos erguer nossas preces ao Senhor, sem necessariamente estar de joelhos. Mas note que aqui ela fala de preces silenciosas. Se você fizer uma pesquisa nos textos de Ellen G. White sobre as preces silenciosas, você encontrará repetidas vezes que ela diz que essas preces podem ser feitas em qualquer lugar. Você pode fazer essas preces, tomando como exemplo, a caminho do trabalho, no metrô, no ônibus, onde quer que você esteja. Se você está numa situação complicada, onde você está sendo tentado, ou onde precisa tomar uma decisão difícil, e não pode se ajoelhar naquela ocasião, erga uma prece silenciosa a Deus, ali em pensamento mesmo, e o Senhor a ouvirá. Agora, quando tratamos das orações públicas, daquelas orações que não são apenas particulares, é recomendada uma postura para a oração. E é disso que ela trata no seguinte texto. Ela fala assim, só um detalhe, tá? Se você deseja compreender com profundidade o assunto da postura correta e adequada da oração, nós não teremos tempo de explorar tudo aqui, mas eu recomendo que, se você deseja, então busque o manuscrito 84b, do Manuscript Releases. Ele é do ano de 1897 e ele trata exclusivamente desse assunto, a postura correta na oração. Irmão, não tenho acesso ou não sei ler em inglês. Então você pode encontrar muitas partes desse manuscrito dela em Mensagens Escolhidas, volume 2, no capítulo 32. Os compiladores dessa obra tomaram muitos trechos desse manuscrito e colocaram lá. Se você conseguir ter acesso ao manuscrito completo, evidentemente, ele traz aspectos e detalhes adicionais. Mas para uma leitura básica, o capítulo 32 de Mensagens Escolhidas, volume 12, ele é bem instrutivo. Eu retirei essa porção de lá. Ela diz assim: tenho recebido cartas perguntando-me sobre a posição que deve ser assumida pela pessoa ao fazer a oração ao soberano do universo. Onde obtiveram nossos irmãos a ideia de que deviam ficar em pé quando oram a Deus? Opa, observe aqui. A ideia de ficar em pé quando ora a Deus não era uma habitualidade do povo de Deus. Era uma ideia adquirida, obtida. Continuação. Alguém que por cerca de 5 anos se educou em Battle Creek foi solicitado a fazer a oração antes que a irmã White falasse ao povo. Mas quando o vi pôr-se em pé, enquanto os lábios se iam abrir em oração a Deus, minha alma foi levada no íntimo a dar-lhe uma repreensão pública. Chamando-o por nome, disse-lhe: prostre-se de joelhos. Esta é sempre a posição apropriada. O contexto aqui é claro. Não era uma oração particular, mas uma oração pública, que seria proferida junto com o povo de Deus. Quando Ellen G. White observou que o indivíduo se colocaria em pé na oração, ela imediatamente disse: opa, não, assim não. Vamos ficar prostrados para fazer a oração ao Senhor. Então, sempre no contexto de uma petição pública, é necessário que nós instruamos os irmãos a se prostrarem, obviamente na medida de suas condições. Nem sempre os irmãos conseguirão atingir esse objetivo, nem sempre a pessoa vai estar habilitada ou capacitada a se ajoelhar no momento, mas, tanto quanto possível, devemos seguir essa orientação. Ela diz mais: temos a esperança de que nossos irmãos não manifestarão menos reverência e respeito ao aproximarem-se do único Deus vivo e verdadeiro, do que os pagãos manifestam para com suas divindades idolátricas. Ou estes povos serão nossos juízes no dia da decisão final. O que ela está dizendo aqui? Que se você serve o Deus vivo, você não pode servi-lo de modo menos reverente do que o pagão serve o seu Deus. Os pagãos, quando servem os seus deuses, se ajoelham diante deles. Aí nós, que adoramos o Deus vivo e verdadeiro, vamos mostrar uma reverência menor do que essa? Ela diz mais: fala a todos os que ocupam os lugares de professores em nossas escolas, homens e mulheres,
Não desonreis a Deus pela vossa irreverência e impotência. Não vos ponhais eretos em vosso farisaísmo ao fazerdes vossas orações a Deus. Desconfiai de vossa própria força. Não confieis nela, mas prostrai-vos frequentemente de joelhos diante de Deus e adorai-o. Infelizmente, por causa do formato da apresentação, a citação ficou suprimida aqui, mas consta no mesmo capítulo que eu falei, certo? Então aqui ela fala sobre a posição ereta na oração, colocar-se em pé, que pode muitas vezes comunicar um sinal de farisaísmo. Lembra que eu disse a vocês, lá no começo desse nosso estudo hoje, que Jesus fala de dois referenciais errados na oração? Os pagãos que repetiam muitas vezes seus pedidos como mantras, e os fariseus, escribas, os mestres da lei da época, que gostavam de orar em pé nas praças, a fim de serem vistos pelos homens. Ellen G. White diz aqui, olha, orar desse modo é um sinal de farisaísmo. É necessário ser coerente com aquilo que professamos e nos prostrarmos diante do Senhor em oração. Continua. Esse texto é muito emblemático. Achei ele muito interessante. A verdade deve ir a todos os lugares. E queremos aqueles que possam pleitear com o Senhor em oração, que dobrem os joelhos diante de Deus, abolindo o costume que se instalou entre o nosso povo e tem sido levado pelos nossos obreiros para outros países, de permanecer como os fariseus e orando para serem ouvidos pelos homens. Como é que os fariseus permaneciam? Em pé nas suas orações. Ela vai fazer o contraste. Queremos que todos os que conhecem a Deus e a Jesus Cristo, a quem Ele enviou, se prostrem diante do seu escabelo, se prostrem diante dos seus pés. E orem para que o mundo ouça a mensagem de advertência, para que ela seja abraçada por aqueles que a ouvem e levada por aqueles que não a... Aí a tela suprimiu, mas é por aqueles que não a conhecem, ela diz nesse texto. Então, irmãos, é colocada aqui a necessidade clara de nós retornarmos ao costume, em nossas orações públicas, a oração de joelhos. Especialmente se você é um líder ou é uma líder de igreja, de ministério, é necessário que você instrua os seus liderados cada vez mais nesse tipo de afirmação. Conduza as pessoas a orarem mais vezes pelo seu próprio exemplo, de joelhos na igreja. Ensine essas pessoas, não de modo combativo, não apontando o dedo, chamando os outros de fariseus ou errados, né? Porque isso acaba afastando mais as pessoas. Mas instrua elas com paciência sobre qual é a forma adequada de oração. E Deus recompensará seus esforços desse modo, fazendo com que outras pessoas também aprendam. Ela diz que devemos abolir o costume que foi instalado em nosso povo, de sempre se colocar em pé na oração. Quando fazemos isso, nós esquecemos que prostrar-se diante do Senhor é um sinal de humildade. Você percebe que a posição de prostração é uma posição que expressa uma inteira dependência, uma inteira, vamos dizer assim, a palavra me fugiu agora, mas expressa diante de Deus aquele tipo de comportamento que uma pessoa rendida possui. Acho que essa é a palavra que eu ia dizer. Expressa uma rendição completa diante de Deus. Na antiguidade, quando os indivíduos eram rendidos diante de outros reis, ao perderem uma batalha, a posição em que eles eram colocados era de joelhos. Ao nos colocarmos de joelhos diante de Deus, nós expressamos: Senhor, eu me ajoelho porque não tem para onde eu fugir. O Senhor é maior do que eu devo a Ti essa honra, Tu és soberano do universo. Não haveria nenhuma outra posição em que eu poderia me colocar para expressar mais auto-humilhação diante de Deus e dependência dEle, que é ajoelhado diante de seus pés. Além disso, Ellen G. White também fala a respeito das horas e da sistematização na oração. Ela diz o seguinte em Testemunhos para a Igreja, volume 5. Aqui ela está escrevendo a um irmão, certo? Ela está dando alguns conselhos para ele. Ela diz assim, ó: você deixa sem concluir aquilo que inicia. Não se disciplinou na regularidade. A sistematização é tudo. Faça apenas uma coisa de cada vez e faça bem, finalizando-a antes de começar um segundo trabalho. Você deve ter horas regulares para levantar, olha o que ela diz, ó, para orar, para comer. Muitos perdem preciosas horas de atividade na cama,
Porque isso satisfaz sua inclinação natural. E fazer o contrário requer esforço. Muitas vezes a gente não fica ali na preguiça, na cama, né, quando acorda. Ellen White diz que, desse modo, estamos perdendo preciosas horas. Ela fala que é necessário que tenhamos horas regulares, inclusive para oração. Ao apresentar esse conceito, irmãos, às vezes, em estudos que faço, os irmãos apresentam um temor, que é o seguinte: mas Jason, isso não diminuiria a genuinidade da minha oração? Isso não faria com que ela fosse muito mais repetitiva, mecanizada, por sempre fazer aquilo em horas regulares? Irmãos, abram os ouvidos porque eu vou dizer. Nesse texto, ela nunca diz que a oração tem que ser regular, mas que os horários devem ser regulares. Não significa que você precisa sempre orar a mesma coisa naquelas mesmas horas. É claro que em horas diferentes do dia e em dias diferentes, você apresentará necessidades diferentes ao Senhor, agradecimentos diferentes, lamentos diferentes. Mas os horários têm que ser regularizados. Então não confundam as coisas. Regularidade e sistematização no horário não significa sistematização do conteúdo. O conteúdo da oração pode ser rico e diverso, a depender do dia, da época em que você esteja, do que você queira conversar com o Senhor. A hora em que você se mantém em oração não tem a ver com o conteúdo exatamente. Certo? Eu espero que isso fique claro para os irmãos. Ela também diz o seguinte, o exemplo de Daniel. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, lá em Daniel 6, né, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava. Preste atenção. Daniel se ajoelhava para orar e o fazia 3 vezes ao dia. E diz mais, diz que ele dava graças diante do seu Deus como costumava fazer. Fazia pedidos também. Tá? Então os perseguidores dele, né, vão até o rei e dizem o seguinte lá no final, né? Antes, 3 vezes por dia, Daniel faz a sua oração. Então isso era um testemunho até mesmo para os incrédulos. E assim, uma regularidade na oração é colocada para nós aqui. Pelo menos 3 vezes ao dia. Estou me encaminhando para o final aqui, certo, irmãos? Vou terminar bem no limite de tempo que o irmão Roberto me deu, para que a gente pudesse aproveitar bastante coisa. Eu vou ler esse texto, ele tem 2 telas, ou são 3, não me recordo, mas eu acho muito interessante. Pense sobre essas palavras que estão aqui como um apelo final para você. O servo infiel, da parábola de Jesus, né? Ellen White comenta. O servo infiel não se enriqueceu com os bens do seu senhor, apenas os desperdiçou. Permitiu que a ociosidade ocupasse o lugar do trabalho sincero de todo o coração. Demonstrou-se infiel na apropriação dos bens de seu senhor. Mordomo infiel. Olha, essa advertência pode ser para você, pode ser para mim. Mordomo infiel. Não percebe você que irá perder sua alma se não cooperar com Deus? Colocando o máximo de seus talentos a favor do mestre? A mente foi dada a você para que descubra como trabalhar. Seus olhos lhe foram concedidos para que você discirna vividamente as oportunidades concedidas por Deus. Seus ouvidos destinam-se a escutar os mandamentos de Deus. Seus joelhos precisam dobrar-se 3 vezes ao dia em sincera prece. Seus pés necessitam percorrer o trilho dos mandamentos de Deus. Raciocínio, esforço e talento devem ser postos em exercício, para que você possa estar preparado para graduar-se na escola do alto. E assim consiga ouvir essas palavras dos lábios daquele que venceu todas as tentações em nosso favor. Você percebe como esse texto é interessante? Ela menciona os talentos dos mordomos infiéis, nós muitas vezes, infelizmente, e menciona vários aspectos da pessoa. Seus olhos, seu raciocínio, seu pensamento, seus ouvidos, sua boca e também, curiosamente, seus joelhos. Eles devem se prostrar, se dobrar 3 vezes ao dia em sincera prece. Tá? Então, 2 aspectos que eu estou enfatizando aqui com vocês nesses últimos momentos. O mínimo de 3 vezes ao dia em oração. E não contam aqui aquelas orações na hora da refeição, tá? Que nós oramos ali, obrigado, Senhor, por esse alimento, em nome de Jesus, amém. Isso não é oração.
É no máximo uma espécie de cortesia ou educação para com Deus. Mas não é uma oração propriamente dita onde você se derrama diante do Senhor. Tá? O Salmo 55 confirma esse conceito que eu mostrei para os irmãos. Pois lá ele diz: à tarde, pela manhã e ao meio-dia farei as minhas queixas e lamentarei. E Deus ouvirá a minha voz. E, como último texto, eu quero ler, essa é a última tela mesmo. Guarda essas palavras no seu coração. Ela diz assim: consagrai-vos a Deus pela manhã, fazei disso vossa primeira tarefa. Texto muito conhecido, mas coloque-se em prática. Consagre-se a Deus pela manhã, que seja a sua primeira tarefa antes de qualquer coisa, antes de pegar o celular para ver notificações, antes de você se levantar para ir preparar o café da manhã, antes de fazer aquilo que é do seu interesse, coloque-se em oração diante do Senhor. Faça disso a primeira tarefa. Diz ela: seja a vossa oração, toma-me, Senhor, para ser teu inteiramente. Aos teus pés deponho os meus projetos. Usa-me em teu serviço. Permanece comigo e permite que toda a minha obra se faça em ti. Esta é uma questão, olha só, diária. Cada manhã, consagrai-vos a Deus para esse dia. Isso é o que você faz pela manhã. E no fim do dia? No fim do dia ela fala: vosso último pensamento à noite, vosso primeiro pensamento pela manhã, devem ser para aquele em quem se concentram as vossas esperanças de vida eterna. Memorize esse texto tão bonito que eu acho ele. Se existe alguém em quem você concentra suas esperanças de vida eterna, a pessoa de Jesus, se de fato você faz isso para com ele, seu último pensamento à noite, em oração, e seu primeiro pensamento pela manhã, devem ser dirigidos a ele. Guarde essas palavras em seu coração. Entenda não apenas como funciona a mecânica da oração, mas implemente isso, de fato, no seu viver. Como já chegamos aqui bem no limite do nosso horário, eu estou cansado, sei que os irmãos também estão. Deixo apenas aqui essa mensagem para vocês. Implementem isso na sua vida prática. Não deixe que a oração se torne algo intermitente no seu viver, mas coloque de fato como um hábito importante na sua vida. E o Senhor estará mais próximo de você e você dele ao longo da sua jornada cristã. Concluir por aqui. Não sei se o irmão Roberto gostaria que eu fizesse uma oração com os irmãos, ou se sim, você sinaliza para mim, ou se é você quem fará essa oração, pode dizer também. Bom, como o irmão Roberto não respondeu, eu vou convidar os irmãos agora, né, para que aí mesmo onde estão vocês se prostrem, se possível, para que a gente erga uma prece ao Senhor, certo? Vou desligar minha câmera para fazê-lo, mas os irmãos poderão ouvir a oração. Vamos falar com Deus. Oremos. Deus bondoso, Senhor querido, obrigado, Pai, por ter nos auxiliado a velarmos até essa hora, nessa vigília, aprendendo mais sobre a oração, aprendendo mais sobre a vida de comunhão contigo. Que o Senhor, por favor, grave esses ensinos em nosso coração, que não apenas tenhamos a compreensão adequada sobre o que é orar, mas de fato isso seja implementado em nossa vida. Mude, ó Deus, através da oração, nosso caráter, nossos desejos, nosso pensamento, e nos molde à semelhança do Senhor Jesus Cristo, para que estejamos preparados para a sua vida. Abençoe esses irmãos e irmãs que velaram até agora, derrama uma bênção especial sobre eles por essa decisão, e também por nós com aqueles que, por algum motivo ou outro, não permaneceram até o final da vigília. Vem ser conosco, nos dê bom descanso agora, e o nosso último pensamento à noite, ó Deus, depois desse momento de conversas, de palestras, de oração, e o nosso último pensamento à noite seja de orar a Ti e falar ao Senhor, e reconhecer que em Ti se centram as nossas esperanças de vida eterna. Perdoe, por favor, nossas faltas, nossos pecados, as vezes em que nós negligenciamos esses ensinos, mas que o Teu Espírito, na prática, aplique eles em nossa vida a partir de hoje. É no nome do Senhor Jesus que nós oramos isso.